Na manhã de 14 de março de 2025, poucas horas depois de um belo eclipse lunar total, o nosso colega e grande amigo, o professor Roberto André dos Santos, que era biólogo e um dos vice-presidentes da rede Ômega Centauri, infelizmente nos deixou, vitimado por uma doença bastante agressiva. A lacuna que ele nos deixa é simplesmente impossível de preencher. Com toda certeza, o que nos conforta é que o exemplo que ele nos deixa de comportamento ético, de conhecimentos científicos, o seu legado filosófico, estes todos hão de persistir entre nós, servindo como parâmetros para nortear os nossos comportamentos e atitudes. E quando isso acontece, eu já afirmei em várias outras oportunidades, a pessoa que criou tudo aquilo, que nos deixou toda esta herança, não morre. Ela simplesmente permanece viva como um referencial sempre presente. No vídeo de hoje das oficinas de astronomia, estamos rendendo uma humilde homenagem à memória do professor Roberto, ao reproduzir algumas das suas declarações e alguns dos seus ensinamentos mais marcantes que ele nos deixou gravados em oficinas e palestras que teve a oportunidade de proferir. E ao mesmo tempo, com os olhos marejados e o coração transbordando de saudade, lhe dizemos: muito obrigado, meu amigo. Como uma primeira célula pode ter surgido se precisaria de toda essa maquinaria para montá-la? Como um primeiro DNA pode ter surgido para instruir as moléculas que trabalham dentro da célula se ele precisaria que proteínas tivessem montado ali antes? A minha ideia, a hipótese que eu proponho, é que esse algoritmo funciona tão bem que ele pode partir de qualquer ponto. Então, se os aminoácidos começam a se organizar, eles podem dar origem a uma proteína. Se essa proteína tem a capacidade de montagem, ela pode ir começando a montar nucleotídeos, formando que seja um pequeno trecho de DNA, e isso pode ir se amplificando. E isso deve ter acontecido tão rapidamente, lá no início da formação da Terra, que em 200 milhões de anos já havia aquelas bactérias formadoras daqueles cromatólitos. Então, eu acho que esse algoritmo ele pode começar de qualquer ponto, retrogradamente, reversamente, e para diante, para trás. E se isso for verdadeiro, eu diria que a vida deve ser um fenômeno tão frequente no universo, tão presente, que o universo deve estar coalhado de vida. Apresentarei o potamômetro. Primeiro, algumas considerações aqui. A distribuição do calor no globo terrestre, ela segue aproximadamente os paralelos ao Equador. Então, na linha do Equador, o globo terrestre recebe muito mais calor. Então, à medida que se afasta em direção aos polos, para o polo sul e para o polo norte, a incidência dos raios solares é menor e o calor é menor. Humboldt foi o primeiro a observar que era possível traçar linhas isotermas sobre o globo terrestre e que essas linhas acompanhavam os paralelos do globo. Já as isóbaras, que são as linhas que reúnem os pontos de mesma pressão atmosférica, elas são muito mais regionalizadas. Não é possível traçar isóbaras sobre o globo terrestre, a não ser isóbaras de médias sazonais ou médias anuais. Mas
como o deslocamento das massas de ar segue uma dinâmica muito instável, as linhas isóbaras elas são bem mais regionalizadas. O mesmo acontece com a distribuição da chuva. É possível traçar linhas de distribuição de chuva, as isoietas, sazonais ou anuais, como essas aqui. Essas são isoietas anuais. Então, elas representam os totais de chuva incidentes numa determinada região ao longo do ano. Mas, no que diz respeito a traçar isoietas de chuva locais, elas são extremamente regionalizadas. Um evento de chuva muitas vezes atinge um bairro de uma cidade e não atinge o bairro vizinho. Então, as isoietas são muito mais difíceis de serem desenhadas, isoietas locais de um evento ou de uma região. O pluviômetro é o aparelho que mede a quantidade de chuva incidente no local. Ele tem uma escala graduada em mililitros, em milímetros, e ele mede a altura em milímetros que incidiu sobre um lugar. 1 milímetro de chuva equivale a 1 litro despejado no metro quadrado. A empresa Valmur, com sede em Porto Alegre, ela fabrica pluviômetros. Então é possível entrar na página da Valmur e fazer uma encomenda de um modelo de pluviômetro. Eles têm esse modelo laranja, custa cerca de $4. E o modelo cristal, todo transparente, custa cerca de $5. E qualquer um pode ter um pluviômetro e medir a quantidade de chuva incidente no seu local. Já o evaporímetro foi inventado pelo meteorologista francês Albert Pichet em 1870. Ele é um frasco de vidro de 30 centímetros e que tem uma capacidade de 30 mililitros. Embaixo, uma presilha metálica prende um disco de papel de filtro na boca do evaporímetro. Então, se vira ele com a boca para cima, se enche d'água, coloca o papel de filtro, prende-se com essa presilha e ele fica pendurado. Aí a água vai evaporando pelo papel de filtro e há uma medida do índice de evaporação daquele local. Também existe o tanque de evaporação em estações meteorológicas maiores, o tanque de aço. O tanque de evaporação vai medindo a quantidade, é semelhante ao que faz o evaporímetro de Pichet. Bem, eu combinei esses dois aparelhos, o pluviômetro e o evaporímetro, num só, e criei o potamômetro. Potamômetro, do grego potamos, rio. Então, eu não vou dizer que ele mede com absoluta exatidão o nível dos rios de um local, mas existe uma correlação positiva maior do que 99% entre o que o potamômetro vai marcar e o nível dos rios daquele local. Ele é como um pluviômetro. Tem um aqui. Ele é como um pluviômetro. Eu fiz ele a partir de um pluviômetro da Valmur e assinalei nele uma diferente escala. Com um prego em brasa, eu marquei a escala nele. No caso desse pluviômetro, ele tem uma capacidade de 160 milímetros. Então, ele vem com a escala graduada com 160 milímetros. A escala que vem graduada no pluviômetro, vamos ignorar. Vamos dividir a capacidade dele por 10. No caso, 160 milímetros por 10 dá 16 milímetros. Daí eu utilizei a própria escala dele e de 16 em 16, seguindo a tabuada do 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160. Eu fiz uma marca com um prego em brasa e depois reforcei com uma caneta marcadora permanente. Então eu fiz as marcas do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 10 é quando ele transborda e ocorre nos eventos de cheias. 0 é quando ele seca e ocorre nos eventos de secas.
e ele fica instalado num local que fique longe de árvores grandes e de construções, para que a chuva possa cair livremente nele. Nunca o esvaziamos, ao contrário do pluviômetro. Então ele vai acumular água e ele vai resumir num só um pluviômetro e um evaporímetro. Então, com a evaporação do local, o nível da água vai ir diminuindo. Em cada evento de chuva, o nível da água sobe e a escala graduada permite nos medir entre 0 e 10 o índice de potamometria. Se tivermos bastante aparelhos instalados numa região, seria possível traçar as linhas isopótamas, reunindo os pontos de mesma potamometria. A rede Ômega Centauri tem atualmente um projeto em andamento, o projeto de observações potamométricas. E temos espalhado pelo interior do Rio Grande do Sul alguns aparelhos em diferentes localidades. Precisamos ampliar essa rede. No momento temos 3 aparelhos em Porto Alegre, 2 em Canoas, 1 em Esteio, 1 em Sapucaia do Sul, 1 em São Leopoldo, 1 em Novo Hamburgo, 1 em Dois Irmãos, 1 em Alvorada, 1 em Cachoeirinha, 1 em Gravataí, 1 em Osório, aqui no Morro Borússia, 2 em Imbé, 1 em Santa Maria, 1 em Palmeira das Missões, 1 em Condor e 2 no Alegrete. Convidamos a todos para participarem desse projeto e instalarem um potamômetro na sua propriedade e medirem o índice e participarem do grupo que temos no WhatsApp para compartilhar as medições. E qualquer pote de plástico, de preferência transparente, pode ser utilizado para improvisar um. Basta calcular a capacidade, o volume do pote, dividir por 10 e marcar uma escala nele e instalá-lo. Esse algoritmo é a árvore da vida, descoberta por Charles Darwin. Nesse algoritmo ele representou a seleção natural, a seleção ocorrendo a partir de um início comum, de um ponto inicial na origem da vida, e então se ramificando em diferentes formas, em diferentes variedades, algumas desaparecendo, outras persistindo por mais tempo, dando origem a outras, adaptando-se ao seu ambiente. O modo como o DNA evoluiu, o modo como ele se diversificou, me faz pensar que o DNA seja um algoritmo universal e onde quer que surja a vida no universo, ela surge a partir da espiral do DNA. Para os humanistas que acreditam que o homem é o píncaro da evolução, observamos que quem tem mais conteúdo de informação do seu DNA são os protistas, os protozoários, que com uma única célula são capazes de fazer todas as funções que um animal é capaz, inclusive, em muitos casos, o aprendizado. Não existe progresso na evolução. Então, os mamíferos, eles não são superiores aos répteis, ou anfíbios, ou peixes. Em biologia, primitivo não significa inferior. Em biologia, primitivo significa anterior. Muitas vezes se atribui o comportamento dos animais ao instinto, mas grande parte do comportamento dos animais é inteligência, é raciocínio, e grande parte do comportamento primata também é instinto. A propósito, os elefantes têm o ser humano, o querido Homo sapiens, tem 120 bilhões de neurônios.
além de outras células cerebrais. Os elefantes têm o triplo de neurônios. Nesse livro, quando os elefantes choram, When Elephants Weep, narra não apenas sobre elefantes, mas sobre vários exemplos de vários animais diferentes, situações onde o comportamento animal apresenta aspectos assim, surpreendentes para os humanistas, aqueles que pensam que o homem é superior, que por acaso herdou o planeta de alguma divindade. Os elefantes poderiam ter construído uma civilização, mas é possível que os elefantes não estejam muito interessados em mandar naves para bisbilhotar a vida de outros planetas. O homem está mergulhado nesse caos, porque a quantidade de informação disponível, ela é gigantesca, mas ela não é compartilhada. Ela está disponível. Ela está disponível, mas nem todos compartilham. Num artigo que escrevi para a Anistia Internacional, em 1992, eu coloquei que, diante da vida, assim, do fenômeno da vida, resta ao indivíduo manifestar uma de duas atitudes possíveis: a gratidão ou a arrogância. A gratidão de fazer parte da vida nesse planeta maravilhoso, ou a arrogância de achar que pertence a uma espécie superior que tem direito a fazer tudo, talvez pela interferência de alguma entidade sobrenatural, que lhe passou um testamento dando posse do planeta. Eu não vou nem entrar no aquecimento global, a poluição, a miséria. São todos aspectos de um fenômeno que surgiu antes da própria escrita. A escrita tem menos de 10 mil anos. A agricultura, que foi outra praga surgida na espécie humana, tem 12 mil anos, 10 a 12 mil anos. Mas há um fenômeno que é mais antigo, que surgiu antes e que levou ao desastre total. Não ocorre entre os Yanomamis, não ocorre entre os bosquímanos, nem entre os elefantes, nem entre os polvos. É o lucro. Surgiu o grande meme do lucro e o seu irmão gêmeo, o dinheiro. E é curioso que surgiram antes da escrita. No seu grande livro Demonic Males, ou Machos Demoníacos, o zoólogo Richard Wrangham aborda como os primatas, particularmente seus machos, desenvolveram uma ganância, uma ambição e uma capacidade de trapaça tão grandes e inerentes ao grupo que não surgiu em nenhum outro grande grupo de animais da natureza. A trapaça surgiu em algumas aves. Isso tornou-se parte do DNA. Isso tornou-se uma estratégia evolutivamente estável. Os Yanomamis e os bosquímanos do Kalahari não têm lucro, não têm dinheiro, não têm escrita, não têm esses memes. Esse é o grande meme dos memes. Isso levou a uma fragmentação de culturas, e uma cultura procura dominar a outra, e os impérios se sucederam nas guerras, na escravidão, na pilhagem, no estupro. Em todos os lugares onde surgiu o meme do lucro e do dinheiro, surgiram esses fenômenos. Meu reconhecimento, minha admiração a David Attenborough e Greta Thunberg,
pela sua cruzada em glória, tentando abrir os olhos da humanidade das coisas que estão acontecendo e que, lamentavelmente, não tem tido sucesso, nem terá, porque o meme do lucro tornou-se uma espécie de religião, a grande religião, o grande Deus mercado. Então, é preciso que as economias das nações cresçam, se desenvolvam, é preciso que haja progresso. Já lhes disse, não existe progresso na evolução biológica. O que dirá na civilização? Não existe progresso na civilização humana. Não há progresso. Há um avanço da destruição. Se outras civilizações técnicas surgidas dentro da galáxia para chegar ao ponto de desenvolver equipamentos técnicos, comunicações de rádio, tiveram que passar por isso? Ou seja, se colocaram a arrogância acima da gratidão, então elas não existem mais. Um amplo estudo psicológico conduzido na antiga União Soviética no final da década de 1970 traçou o perfil psicológico de 20 mil indivíduos. Observou-se que 83% dos seres humanos são egoístas, gananciosos, ambiciosos, trapaceiros. O planeta vai ser destruído de tal forma, pela poluição, pela seca, pela fome, por guerras que ocorrerão no século XXI entre as nações em busca de água e comida, onde as nações mais pobres serão saqueadas. Então, o que restará gradualmente será destruído por si próprio. E muito fracamente, de maneira assim enferma, a vida vai, de algum modo, lentamente, retomar o seu curso. Freud, em A Civilização e os Seus Descontentes, apontou para como a civilização está arruinada. Houve uma tentativa de salvá-la. Mas a ganância primata, rapidamente, em pouco tempo, a destruiu. Ao meu ver, foi a tentativa mais próxima de solucionar esse problema aqui. Então, estamos sós dentro da galáxia. Recentemente, a ONU reconheceu que o aquecimento global e as suas nefastas consequências são o resultado da atividade humana. E a única esperança de se reverter essa situação é investindo em educação. E temos uma situação paradoxal. Nunca houve tanto conhecimento acumulado. Estima-se que o conhecimento acumulado já ultrapasse a casa de 1 iotabyte, que são 10 na potência 24 bytes, e, no entanto, os indivíduos são cada vez mais ignorantes, porque é preciso que se faça como fizeram a Finlândia, a Coreia do Sul, a Nova Zelândia, investir no ensino fundamental. Refiro-me ao ensino fundamental porque ele é a base de tudo. E é preciso, um singelo exemplo, é preciso mostrar no pátio da escola como a sombra de uma haste fixada no chão pode ser utilizada para traçar os pontos cardeais e a rosa dos ventos. Como as linhas dos paralelos e dos meridianos num globo terrestre são extensões dessas linhas que podemos encontrar e traçar no pátio da escola.
Como as linhas do quadriculado de um mapa, do mapa do bairro, do mapa da cidade, do mapa do país, são extensões dessas linhas para incutir no jovem aluno, lá bem cedo, na pré-escola, uma mentalidade científica, para que ele se sinta um cidadão do planeta, um cidadão do universo. No entanto, o que se vê é que a imensa maioria das escolas ainda ensina, lá na base, que existem animais úteis e animais nocivos ao homem. Que o homem é o centro da criação, que o homem é o animal mais inteligente, ou o único que pensa, o que são inverdades óbvias, já conhecidas. Sem uma mentalidade científica, sem uma mentalidade educada, o futuro não reserva muita esperança.